Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal, live de quarta-feira, live que vamos falar sobre um assunto relacionado à prevenção em saúde mental, assunto de importância relevante na sociedade que vai fazer com que todos nós aprendamos um caminho para que a gente evite e consiga, de fato, melhorar alguns aspectos em saúde mental, né? Então já quero agradecer a presença da Graciele, que acabou de entrar, a Elaine Plínio, Giovana, Éber Arantes, obrigado pela presença, pessoal, Vanessa, que entrou agora também, muito obrigado pela presença. Gostaria de começar fazendo os avisos, né? Os avisos iniciais aqui da live, enquanto o pessoal vai entrando. Obrigado, Nádia, obrigado, Cláudio, por entrar também, acabaram de entrar agora. E já vou pedir para vocês, pessoal, compartilhe a live com mais alguém. Deixa eu escrever o tema, né? O tema de hoje. Qual que é o nosso tema? Penso demais. Como controlar, né? Esse vai ser o tema de hoje. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, convida aí, pessoal, mais pessoas para entrar, vai compartilhando. Carla, obrigado pela presença, acabou de entrar também. Vai compartilhando com o pessoal, compartilha a live, clica no aviãozinho assim do lado, ó, e manda para mais alguém que você tem certeza que é uma pessoa que precisa aprender a controlar um pouco mais o fluxo de pensamentos dela, né? Enquanto o pessoal vai entrando, vou passar os recadinhos iniciais, tá bom, pessoal? Obrigado, Crise, por ter entrado agora, Crise Calisson, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse Instagram que tem a missão maluca de tentar despatologizar o máximo possível de pessoas no Brasil inteiro e futuramente, quem sabe, até no mundo, né? Através de informação e conhecimento. Minha prima, Daniela, acabou de entrar. Seja bem-vinda, viu? Saudade de você. Quanto tempo não se fala, né? Oi, tia Júnia, obrigado pela presença. Família tá em peso aqui hoje. Mas daqui um pouquinho eu vou ler a frase do dia e eu vou colocar ela depois no feed para você marcar 3 pessoas para poder convidar para a próxima live de domingo. Vai ter live domingo também às 9 horas da noite, tá bom? E nesse ponto gostaria que você convidasse algumas pessoas para estar presente, tá bom? E já que toquei no assunto, qual vai ser o tema da live de domingo? Tenho toque. O que posso fazer com relação a isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre toque para a gente poder perceber ou saber de alguém que tem e o que a gente tem como fazer com relação a isso, né? É um tema que nem todo mundo está dentro dele, mas a gente pode tomar conhecimento do que fazer caso a gente conheça alguém que tenha, né? Então, existe também o padrão de pensamento de pessoas que têm transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né? E aquele que tem um transtorno obsessivo-compulsivo mesmo. Então, vamos convidar as pessoas para poder estar presente. Júnior Abarreto, obrigado pela presença, acabou de entrar. Pessoal, dá um feedback para mim com relação a como é que está o áudio e o vídeo. Eu preciso saber se o áudio está funcionando, se está bom, se o vídeo também está indo tranquilo, sem como é que fala? Quebrar o vídeo, sem coisas nesse sentido, né? Então, nesse ponto aí a gente vai vendo. Me dá o feedback aí com relação a isso, pessoal, por favor. Ótimo. Vanessa, seja bem-vinda. Que bom. Então vamos lá, vamos para a frase do dia, né? Vânia Ferreira, seja bem-vinda. Maísa Sobral, seja bem-vinda. Frase do dia, pessoal, é um ditado tibetano que fala o seguinte: se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele, né? Então, tem aí esse ditado tibetano que faz a gente refletir sobre alguma coisa, né? Se um problema é grande demais, não pense nele, porque é grande demais, né? Para que pensar? Ou se ele é pequeno demais, para que pensar nele, né? Então vamos pensar nos problemas de acordo com a proporção deles, né? Tia Rede, seja bem-vinda. Nívia, seja bem-vinda. 25 Pena Forte, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então vamos começar de fato essa live de hoje, pessoal? Vamos lá, né? Vamos falar da live mesmo.
Bom, hoje eu vou levantar 5 ou 4 temas, 5 temas específicos. Oi Rita, seja bem-vinda. Primeiro ponto, o que é pensamento? Depois eu vou falar sobre por que nós pensamos. Depois eu vou falar o que a gente pensa durante um dia inteiro, praticamente assim. Quarto ponto, qual que é o conteúdo de pensamento que a gente fica mais ruminando, né? Que aí é a hora que a gente começa a pensar demais, né? Esse pensamento ruminante que fica na nossa cabeça, etc, etc, né? E por último, o que a gente pode fazer para reduzir bastante esse fluxo de pensamentos? Serão esses 5 tópicos que eu vou abordar hoje. De novo, o que é pensamento? Por que nós pensamos? O que a gente pensa durante o dia? Qual que é o conteúdo de pensamento que geralmente fica ruminando na nossa cabeça? Que aí é o tema, né? A gente pensa demais. E o que a gente tem que fazer para ter o controle desse fluxo de pensamentos? Então vamos lá. Primeiro ponto. Vamos entender o que é de verdade pensamento. Pensamento é a capacidade que o nosso cérebro tem de gerar de uma maneira abstrata, uma maneira fantasiosa, né? Uma maneira não palpável, imagens, palavras e sons sem ter o estímulo concreto acontecendo. Isso é pensamento. Então, tem a ver com imagens, palavras e sons que o meu cérebro cria dentro da minha própria cabeça sem estar na presença do estímulo físico, do estímulo concreto. Isso é pensamento. Agora, por que nós pensamos, geralmente, né? O que gera o tal do pensamento, né? Primeiro ponto, nós precisamos conseguir ter o controle da realidade que nos cerca, né? Porque se a gente não souber que daqui a um tempo, por exemplo, aqui em Goiânia está chovendo, choveu agorinha. Se eu não souber ver, observar e lembrar, imaginar um lugar que eu possa me proteger, eu faço isso através do uso do meu pensamento. Eu crio uma imagem, ou então eu crio um objeto, eu gero um objeto para poder ter o controle, né, da água caindo em cima de mim, se eu estiver num ambiente chuvoso, para eu não me molhar ou para eu evitar ficar doente, enfim. Então, pensamento tem uma utilidade de me ajudar a ter o controle da realidade que eu estou vivendo. Nossa, que legal! Douglas, obrigado pela presença. Ó, Letícia chegou agora, Lu Leonel, não sei se é Lucas Leonel. Enfim, o Felipe Garcia, obrigado pela presença, a psicóloga Daniela também, obrigado, viu pessoal? Obrigado mesmo, fiquei feliz da presença de vocês. Então, voltando, né? É pra gente conseguir ter o controle da realidade ao nosso redor, por isso que nós pensamos, né? De forma abstrata, a gente consegue lembrar do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, do nosso quarto, enfim. Obrigado, Douglas. Enfim, a gente consegue lembrar das coisas, né? Então, outra coisa é que, através dos pensamentos, eu consigo organizar a minha realidade. Para quê? Né? Para manter um bem-estar. Ou seja, eu tenho um objetivo, né, de que eu preciso manter um equilíbrio, eu preciso manter uma homeostase, e esse pensamento me auxilia a manter isso. Pensando de uma forma talvez até evolutiva, numa escala um pouco bem primitiva, se a gente vivesse na época das cavernas, a gente ia ter que fazer o quê? Se manter vivo, né? Vamos colocar assim. Então, o pensamento ajudaria nesse ponto. Só que, como a gente não vive mais, a gente luta por um bem-estar geral. A gente quer ficar se sentindo bem, não ter nenhum tipo de incômodo, enfim. E o pensamento ajuda isso, a eu organizar a minha realidade, fazer coisas, estabelecer contatos, relações sociais, para que eu me mantenha estavelmente saudável, emocionalmente, psicologicamente, etc. Então isso ajuda a manter o meu equilíbrio, a minha qualidade de vida, que é o objetivo de praticamente todo ser humano. Por isso é que nós pensamos. Então, essa habilidade cognitiva que os homens têm, que os seres humanos têm, conseguiu dar a ele um caráter de adaptação perante realidades para ter o controle desse ambiente, para se manter vivo por mais tempo. E deu certo. Ainda bem que deu certo. Né? Então, esse é o motivo pelo qual nós pensamos. Agora, vamos lá. O que é que a gente costuma pensar durante um dia inteiro?
por exemplo, né? O que passa? Qual que é o conteúdo de pensamentos que geralmente fica entrando em contato na nossa cabeça, assim, que a gente fica entrando em contato com ele na nossa cabeça? Bom, a gente pode subdividir em 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo é de coisas amenas, assim, amenidades, bobeiras mesmo, fatos engraçados, enfim, coisas que têm efeito de diversão, vamos colocar assim. Como assim? Quem nunca lembrou de uma situação, de uma piada, tá lá sozinho e tal, e lembra de uma piada e começa a rir, ou então lembra de ver uma cena acontecer fora dele, 2 pessoas conversando, aí lembra de alguém que gosta muito, enfim, aí vai lembrar de histórias, vai lembrar de coisas e tal. Então isso acontece em situações, em contextos que geralmente eu estou me sentindo bem comigo mesmo, né? Eu estou me sentindo seguro, não tem nenhum tipo de problema acontecendo, então eu vou pensar amenidades, vou pensar bobeirinhas, que é uma forma de eu manter a minha vida emocionante, né? Vamos colocar assim. Então, isso é uma forma é um tipo de conteúdo de pensamento que passa na minha cabeça ao longo do dia. Só que existe um outro grupo de pensamentos específicos que passam na minha cabeça, que são os pensamentos que têm algum conteúdo, algum aspecto de vulnerabilidade. Como assim? Vulnerabilidade é qualquer tipo de estado que eu possa estar vivendo e que me mantém numa situação de alerta porque sinaliza algum potencial perigo que pode me atrapalhar, me prejudicar de alguma forma. Seja me fazer sofrer emocionalmente, me fazer preocupar com alguma coisa psicologicamente, me fazer sofrer um dano físico, alguma coisa nesse sentido. Então, qualquer tipo de vulnerabilidade me gera pensamentos e eu fico com eles na minha cabeça. Por quê? Todos nós, seres humanos, temos um desejo de ter uma proteção absoluta. Porque quando nós estávamos dentro do útero da mãe, ali simbolizava o ambiente perfeito. Lá tinha tudo, comida, era quentinho, eu estava protegido, não aconteceria nada comigo. E eu sempre tendo a querer buscar um regresso a esse ambiente confortável. Claro que, né, numa gravidez tranquila, né? E eu vou querer esse ambiente que me deixe seguro totalmente. Me faça ter uma sensação de conforto meio que absoluto, né? Vamos colocar assim. Sei que é impossível, mas a gente fica nessa busca. Então, eu penso coisas para me deixar nesse estado de tranquilidade, de proteção forte. Eu penso coisas, né? Tá. E às vezes eu envolvo pessoas nesse tipo de conteúdo de pensamento e tudo mais. Outro tipo de pensamento dentro dos aspectos de vulnerabilidade envolvem como será conduzido o meu dia, porque hoje, na idade contemporânea, eu estou num contexto de trabalho, eu estou inserido numa família, eu tenho relacionamentos amorosos, eu tenho relacionamentos profissionais, eu tenho relacionamentos de amizade, eu tenho relacionamentos familiares, eu tenho relacionamentos. Então, o meu dia vai ser conduzido a relacionar com pessoas, ou seja, com quem eu vou interagir, e também vai ser conduzido para eu realizar atividades que elas estão pendentes. O tempo todo a vida me demanda atividades, eu tenho que fazer coisas que não estão feitas e precisam ser feitas. E o fato de eu ter que fazer coisas que não estão feitas e que precisam ser feitas me faz pensar nessas coisas. Dependendo do volume de coisas que eu tenho que fazer, esse pensamento vai obedecer a essa proporção. Se são muitas coisas a serem feitas, eu vou pensar muito sobre isso. Se forem poucas coisas a serem feitas, eu vou pensar menos sobre isso. Se eu tiver que interagir com muitas pessoas, eu vou pensar sobre essas pessoas, muitas que eu tenho que interagir. Se eu tiver que interagir com poucas pessoas, vou pensar pouco sobre essas pessoas que eu tenho que interagir, e assim vai acontecendo, e assim sucessivamente. Então, a forma de condução do meu dia, que envolve com quem eu vou interagir e quais atividades pendentes eu preciso realizar, faz com que eu pense algo para evitar a vulnerabilidade, para eu me manter protegido e manter o meu equilíbrio. Entende? Então, é por isso que a gente começa a criar uma cadeia complexíssima de muitos pensamentos envolvendo muitos contextos, muitas pessoas, muitas atividades, muitas coisas mesmo,
muitos elementos que isso permeia o meu cérebro. Eu preciso pensar sobre isso. Eu tenho um objetivo final, que é me manter protegido. E outra coisa também que ocupa o meu pensamento, que está dentro também dos aspectos de vulnerabilidade, é o que nos estressa. Heber, daqui um pouquinho eu falo sobre a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Geralmente o estresse tem a ver com as atividades pendentes, né? Então assim, eu não quis especificar que tipo de atividade, porque pode ser conversar com alguém, falar com um amigo sobre um problema, alguma coisa assim. Então, geralmente o que nos estressa faz o nosso pensamento ficar imerso naquilo. Então, eu preciso pensar o quê? Formas para evitar o estresse. Estresse é o quê? Sobrecarga de coisas que eu tenho que fazer e resolver. Eu preciso pensar formas para eu enfrentar essas coisas que me estressam, né? Que são elementos fora de mim. Às vezes são coisas dentro de mim também que eu preciso aprender a administrar. E o objetivo para eu ficar pensando formas de evitar estresse e como eu vou enfrentar esse estresse é para eu manter a minha paz, a minha segurança, o desejo de proteção que eu comentei anteriormente. Uma comparação que eu costumo fazer para a gente entender o que é o estresse é o seguinte: vamos fazer de conta que todo mundo aqui gosta de fazer musculação. E aí o professor da musculação chega e fala assim: olha, eu vou pedir para você pegar, sei lá, 50 quilos, 25 de cada lado para você segurar no seu ombro. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele pega e pum, coloca lá os 50 quilos. Desculpa, engasguei. Vamos fazer de conta que todo mundo aguenta os 50 quilos. Beleza, tá lá, pum, com 50 quilos em si. E aí ele fala assim: fecha os olhos. Aí você fecha os olhos. E aí ele coloca mais 50 quilos, de 25 de cada lado. Aí você fica ao todo com 100 quilos. 50 você dá conta, ele dobrou a carga. E aí você começa a sentir que aquilo está pesando. Essa sensação de peso, de sobrecarga de coisa que você tem que suportar, em outras palavras, isso é estresse. Se a gente troca os pesos que você estava segurando da academia por problemas, é a mesma coisa. Tem problema que eu preciso segurar por um tempo para depois soltar ele. É o que a gente fala, eu preciso aprender a resolver problemas, né? Enquanto o problema não é resolvido, eu tenho que segurar ele na minha cabeça. É como se existisse um peso na minha cabeça, porque eu tenho que resolver o problema, né? Lembra da sobrecarga lá? Então, quanto mais problema eu vou absorvendo no meu cérebro para resolver, é mais peso que eu estou pegando na academia, como se fosse isso, né? E se tem uma sobrecarga de problemas, é a mesma sobrecarga de peso, eu vou me estressar. E como consequência, fisicamente, pegando excesso de peso, eu vou me lesionar. Se eu fico com excesso de problema na minha cabeça, eu vou me estressar, ficar mais vulnerável emocionalmente, porque isso aumenta o nível de cortisol dentro da gente, hormônio de estresse, dispara em nós uma série de reações químicas internas, cai a imunidade, eu fico mais vulnerável a adoecimentos, gripes, resfriados, infecções de garganta, problemas respiratórios, às vezes até problemas de, como é que fala? Dermatites, né? Dermatológicos, enfim, acontece uma série de coisas. Então, isso é um aspecto, o estresse é um aspecto de coisas que ficam me fazendo pensar demais. O estresse é um componente, porque isso me sinaliza um contexto de vulnerabilidade. Eu estou vulnerável diante de alguma coisa que eu preciso resolver, né? Então, isso seria o que a gente está chamando de por que a gente fica pensando, né? O que acontece, a gente pensa durante o dia. É por esse motivo, né? Por esse motivo que eu acabei de explicar. Outra coisa, agora vamos lá. Qual que é o conteúdo de pensamentos que eu fico ruminando? Para quem não sabe, ruminar é o ato de um animal chamado vaca ou boi, enfim, de comer o capim. Aí ele pega aquele capim, mastiga, engole. Ao estômago da vaca devolve o capim para a boca de novo. Ela mastiga, volta. E ela fica nesse processo de voltar a comida para a boca e engolir de novo. Voltar a comida para a boca e engolir de novo.
Esse processo se chama ruminação. É assim que eles fazem a digestão do capim, né? Do vegetal, né? Os animais são assim, né? Nós, seres humanos, temos esse processo de ruminar pensamentos. Só que esse ato de ruminar pensamentos, às vezes, não traz o efeito necessário, que é de me ensinar alguma coisa, me amadurecer, nada nesse sentido. O que acontece quando eu fico ruminando pensamentos? Eu estou lá, talvez, com qual que é o conteúdo, né, que fica me fazendo ruminar pensamento? Com memórias de sofrimento. Seja sofrimento afetivo, seja sofrimento físico, seja sofrimento psicológico. O fato desses sofrimentos ficarem ruminando na minha cabeça tem um objetivo. É como se eu estivesse querendo proporcionar para mim mesmo um mecanismo para eu sarar dessa dor que fica me fazendo voltar nesse pensamento. Porque o objetivo principal de todo ser humano praticamente existente nessa terra é se manter protegido, se manter seguro, se manter estável, se manter bem, com bem-estar, com qualidade de vida. Então ele precisa fazer algo para esse estado voltar para si próprio. E aí ele busca pensar naquilo insistentemente. Daqui um pouco eu ensino vocês o que fazer com relação a isso. Outra coisa que é o conteúdo, né, de pensamento que eu fico ruminando é eu olhar para o futuro. Como eu posso imaginar o que pode vir a acontecer pela frente, eu fico olhando para o futuro, os aspectos que podem dar errado. Por quê? Qual que é o meu objetivo? Eu quero evitar a dor. Tudo certo com isso. Todo mundo quer não sofrer. E aí eu vou ficar ruminando problemas e pensamentos que ainda não aconteceram, estão lá no futuro, e eu fico trazendo para o presente, querendo resolver ele aqui agora, só que ele vai acontecer só lá no futuro. E aí eu fico no processo de ruminar pensamento. Outra coisa é quando eu preciso pensar um jeito de manter a minha segurança emocional, a minha segurança física, a minha segurança psicológica, a minha segurança social, a minha segurança financeira, etc. E aí o objetivo é qual? Eu quero manter o conforto. Então, para isso, eu fico no processo de ruminar pensamentos para desenvolver um método de eu ficar me protegendo. Outra coisa, jeitos infalíveis para se evitar a dor. Por quê? Existe um pensamento da cultura moderna e contemporânea de que nós temos que evitar a dor a qualquer custo. A medicina psiquiátrica medicamentosa, né, especificamente, advoga nessa defesa. Às vezes eles incentivam o indivíduo a tomar medicamento preventivo, de forma preventiva, né, ter um TDAH preventivo, né, enfim. E aí o que acontece? Para se evitar um sofrimento futuro, você já é medicado para evitar a dor. E aí, o que acontece? Na minha visão, isso só gera mais problemas porque a pessoa começa a desenvolver um padrão de dependência do medicamento. É como se ele não pudesse se ver sem tomar a medicação. A medicação ajuda? Muito, muito mesmo. É um processo natural que acontece às vezes do indivíduo ter que tomar o medicamento. Natural, sim, por circunstâncias da vida, né? E aí ele se vê na necessidade de ter que tomar medicamentos, etc, etc. Então, ele pode começar a desenvolver uma dependência psicológica, do tipo, nossa, eu só consigo tal coisa se eu tomar o medicamento, e assim sucessivamente. Então, pode ser um problema isso, pode ser um problema, que fique bem claro isso, certo? Então, geralmente, esse é o tipo de conteúdo de pensamento que fica passando na minha cabeça. Eu fico ruminando tudo isso, né? Por quê? Porque no objetivo nosso é sempre se manter protegido, se manter seguro. Agora vamos entender o que a gente tem que fazer, uma parte prática, né? O que fazer para reduzir esse fluxo de pensamentos? Vamos pensar. Tem aqui 4 passos
que eles são passos muito, muito simples, mas que eles ajudam muito, muito mesmo. O primeiro deles envolve aceitação. Como assim? Como a gente não tem como bloquear pensamento, porque seu cérebro vai pensar, seu cérebro o tempo inteiro está captando, assim, é como se fosse um radarzinho que ele fica tentando identificar o tempo inteiro situações de perigo, situações de vulnerabilidade, situações de mal-estar, para você fugir disso, para você manter o seu equilíbrio, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então, esses pensamentos, eles sempre vão vir na sua cabeça. Quando eles vierem, não ofereça resistência. Muita gente fica assim, nossa, eu tenho que parar de pensar. Morre então. Só morrendo é que você vai conseguir isso, né? Fora morrer, né? Claro que eu não quero que ninguém morra aqui, obviamente. Não ofereça resistência. O pensamento veio, nossa, eu tenho que pagar tal conta. Aí você fica, não, eu não posso pensar nisso agora. Aí você fica numa briga de parar de pensar. Não tem jeito. Pensamento veio, beleza, deixa ele ali. Da mesma forma que ele veio, ele vai, sabe? É como se fosse uma folha soltada ao vento. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, depois ela vai para outro canto, e ela vai. Então deixa aí o pensamento, né? E às vezes a pessoa prende o pensamento nela, porque ela fica lá assim, mas por que eu estou pensando isso? Mas eu não tinha que estar pensando isso. Mas o que eu estava pensando que me veio esse pensamento? E aí entra num processo, né, de multiplicar os pensamentos. E ela fica assim, nossa, mas eu estou pensando, será por quê? Porque eu sou uma pessoa devedora? Será que eu quero parar de pagar as coisas e tal? Aí ela fica criando mil coisas, mil teorias. E ela às vezes se mistura no próprio pensamento dela, né? Ela fica se confundindo, ela fica se mergulhando tanto nesse pensamento que ela fica pensando assim, poxa, será que agora eu sou o que eu estou pensando? Então, assim, é importante evitar pensar que você é o seu pensamento. Não, seu pensamento é apenas uma forma do seu cérebro identificar alguma coisa que está acontecendo fora e que ele quis dar atenção para você ver se tem alguma coisa necessária de mudança ali. Simples assim. Se divorcie dos seus pensamentos. Você não é o seu pensamento. Pronto. E não acredite neles tanto assim. Porque às vezes a gente pensa algumas coisas, seja uma opinião com relação a si próprio, uma opinião com relação ao outro, que a gente cristaliza o negócio, né? E não precisa cristalizar, né? Não precisa criar essas opiniões tão fixas a respeito das coisas. É só você não se misturar no próprio pensamento. Esse é um ponto. Outro ponto. Se você não sabe o que fazer para superar os pensamentos, porque tem pensamento que trava a gente, né? A gente tá lá, lembrei de alguma coisa que me deixa vulnerável. Posso correr o risco de não tirar uma boa nota na faculdade, por exemplo. Aí eu pego e me assusto com isso. Tem pensamento que me trava. Nossa, se eu tirar 0? Aí eu fico lá congelado. Paro, né? Então assim, resolva os conflitos cognitivos que te deixam em conflito, né? Seja contradições, sejam apegos, sejam mágoas, seja mudança de mindset, seja algum aspecto comportamental, entendeu? Então assim, resolva o conflito cognitivo que você entrou dentro dele. Por quê? Existia um pensamento ali que é uma forma de você avaliar a realidade que te bloqueou, te travou. E esse travamento, isso não significa dizer que você nunca vai destravar ou nunca vai sair disso. Você só precisa achar o caminho, né? Então, ache o caminho, resolva o conflito cognitivo. Ah, não estou sabendo o que fazer, não sei resolver conflitos, o que eu faço? No meu canal do YouTube, chamado Gulliver Holmes Explica, na bio minha tem um link para o vídeo da live de domingo, e lá tem como você fazer o acesso à minha página no YouTube, meu canal no YouTube. Lá tem um vídeo específico chamado Treino de Solução de Problemas, alguma coisa relacionada a isso, como resolver problemas, enfim. E lá eu dou um passo a passo que ensina matematicamente, bem passo a passo, o que você pode fazer para
aprender a solucionar problemas. Porque às vezes o pensamento que te vem na cabeça é um problema e você tem que resolvê-lo. E aí você só vai destravar quando você souber resolver o problema em questão. Aí você destrava, né? Então, veja lá o vídeo de treino de solução de problemas. Outra coisa que ajuda imensamente é a prática da técnica do tal do Mindfulness. O que significa isso? Vou explicar bem rapidinho aqui para vocês. Você precisa aprender a focar a sua atenção no aqui e agora. A Mindfulness se chama atenção plena, no aqui e agora. Por quê? Você precisa entender uma coisa, que ficar ruminando pensamentos que não são, ou são do passado ou são do futuro, não vai resolver. Por quê? O ruminar problemas envolve, peraí, deixa eu ver quando que esse problema aconteceu, quando se situa no tempo, o problema que eu estou pensando é do passado, então já passou. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: vamos entender o que eu posso aprender com isso que eu estou pensando do passado. Tire uma lição e enterra o passado. Essa lição vai te ajudar a evitar repetir o erro do passado. Assim esperamos, né? Enfim. Porém, se você não tiver aprendido, tenta tirar mais lições, até você entender e parar de ficar ruminando o pensamento do passado. Resolva o conflito, lembra lá? Tá. Outra coisa, se o pensamento, o conteúdo do pensamento que te veio, está relacionado ao futuro, então espera o problema do futuro se tornar presente, porque quando ele estiver no momento presente, você vai ter oportunidade para poder treinar a solução de problemas e resolver o problema. Ah, mas o ano que vem eu não sei se eu vou estar empregado. Meu querido, minha querida, não pense nisso. Não vai resolver. Ficar pensando em coisas que não dependem do seu poder único e exclusivo de decisão só vai atrapalhar. Ah, mas e se eu for demitido? Espera a demissão acontecer, porque existem caminhos. Como assim, Gulliver? Existem caminhos. O mundo tem muita empresa para você trabalhar. Você pode ir lá, ah, mas eu fui demitido. Eu não queria. Pô, já foi. Tá lá, demitido. Ah, mas eu estou magoado. Isso é um problema que você tem que resolver agora. Ah, mas eles não podiam ter feito isso. Já foi tomada a decisão. Não adianta ficar remoendo passado. Ah, mas e agora eu vou passar dificuldade? Vamos pensar esse problema. Se você está com pouco dinheiro, o que você pode fazer para ter mais dinheiro? O problema atual, ele tem que ser pensado no momento em que ele estiver acontecendo. Ah, eu não sei o que fazer, estou desempregado sem dinheiro. Não sei o que fazer. Busca ajuda. Fulano, me ajuda a pensar uma solução para o meu problema. Ajudo. Fulano, me ajuda a pensar uma solução para o meu problema. Não ajudo. Então, vamos procurar o Cicrano. Cicrano me ajuda a pensar uma solução para o problema. Não ajudo. Vamos procurar o Beltrano. Beltrano precisa de uma ajuda para resolver o meu problema. Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Você já tentou isso? Não. Já tentou aquilo? Não. Já tentou aquilo? Não. Já tentou aquilo? Já. Já tentou aquilo? Não. Então vamos tentar isso, isso, aquilo, outro. E assim vocês vão fazendo. Movimentando a vida de acordo com o momento presente. Deixe os problemas do presente serem necessidade do presente. Coisa do futuro não tem como fazer nada. Ah, Gulliver, então quer dizer que eu tenho que viver sem planejamento. Não disse isso. Por exemplo, amanhã ainda não chegou. Porém, uma noção do que você tem que fazer amanhã, você tem. Certo ou não? Só que você querer resolver um problema de amanhã agora, não resolve. É só quando o amanhã chegar, na hora específica, que você vai poder resolver e ter acesso, né, a fazer alguma coisa para resolver o problema. Entendeu? Então, deixa o foco da sua atenção plena para o momento presente. Isso ajuda a controlar o pensamento. Foca no que está acontecendo aqui agora. Descreve na sua cabeça, narra, vira um narrador, cria um teatro, assim, um palco na sua cabeça, que aí você está lá e aí você é espectador. E o palco que está lá é a sua vida. Está acontecendo.
Então narra, conta, faz de conta ter alguém do seu lado assim que você vai contar a história. Agora estou sentado na minha casa, estou vendo objetos, e aí o clima está agradável, está chovendo, estou tendo um barulho de uma coisa. Vai narrando na sua cabeça, aproveita, sente o momento presente, foca no aqui e agora. Aí alguém dá um berro lá, fulano, socorro! Aí você vai dar atenção pro fulano que está gritando socorro lá, entendeu? Então assim, deixa as coisas ir acontecendo para você saber o que fazer, porque ninguém é mais criança para ficar perdido na vida, né? A gente já passou por experiências que a gente já sabe mais ou menos, a gente já tem noção das coisas. Se você se acha um indivíduo sem noção, aí eu recomendo você procurar ajuda para você ter noção das coisas. Mas todos nós aqui que estamos ouvindo essa live agora nesse momento, nós já passamos por experiência de vida que nós temos muita noção de como conduzir as coisas. Simples assim. Se você não sabe, vai buscar saber, né? Então, nesse ponto, aprenda a solucionar problemas no momento presente. Essa é a noção básica. E aí, enquanto você não estiver vivendo problemas, não tendo que resolver nada e tudo mais, aproveite para você entrar em contato com o lado gostoso da vida, o lado bom da vida, porque você tira o foco de coisas que você não tem poder para resolvê-los, porque eles estão em outro tempo, em outro momento, não estão aqui agora acontecendo, estão em outro momento, então deixa para pensar depois, e você muda o foco. Aí você para de ficar pensando em coisas, porque aí você vai educando o seu cérebro a perceber. Não tem o perigo que eu tô achando que tem. A gente cria perigo na cabeça da gente. Imagina se eu tô lá pensando, nossa, o ano que vem eu vou ficar empregado, ou o ano que vem eu vou ficar desempregado. Aí eu fico pensando nisso hoje, e o ano que vem é só daqui 3 meses. Aí eu fico assim, nossa, e agora? Nossa, e assim, eu tô ignorando o quê? Eu tirei o foco total do presente. Eu tô ignorando que eu tô em casa, minhas contas estão todas pagas, ou então tem uma continha aqui outra ali para poder pagar, mas eu tô tranquilo, daqui eu vou ter dinheiro para pagar. E aí eu vou ficando num fluxo aí de pensamento que eu vou vivendo a minha realidade aqui dentro. Eu não vivo a minha realidade aqui fora, eu não vivo a minha realidade fora. E aí o que vai acontecendo? Eu vou entrando num padrão de neurose. Eu fico neurótico, entendeu? Achando que o que tá na minha cabeça é que é o real. E é o contrário, entendeu? É o que tá fora de mim que me faz mover. Por exemplo, se tiver uma pessoa caiu aqui, bateu a cabeça, você vai ficar olhando e falando assim, não, eu acho que ela... Não, na minha cabeça eu tô imaginando aqui, aquilo ali não é um sangue, aquilo ali é um ketchup. Não, gente, você vai lá e resolve, entendeu? É a realidade que você vê, que te move, que te movimenta, né? E é assim que a gente vai resolver o problema. Então, se eu entro nesse padrão de, nossa, o ano que vem e tal, aí eu tô imaginando um problema que tá na minha cabeça só, ele não tá aqui concreto, entendeu? Eu não recebi nenhuma carta de despejo, eu não recebi nenhuma carta do SPC falando que tem 3 meses de conta atrasado, porque, entendeu? Não, isso não é real, não aconteceu, não é um fato, é imaginação. Eu estou alimentando uma imaginação, dando crédito para ela que ela é real, que ela é concreta, que ela está acontecendo, e não está. Se eu inverto a ordem da coisa, eu paro de ficar nesse fluxo de pensamento. Desculpa o termo, mas é como se fosse uma masturbação mental, assim, sabe? E eu vou e eu fico lá, né? Eu fico lá, neurótico total, assim, totalmente, né? Então tem que parar com isso. E aí ficar focando, fazer mindfulness, né? Aqui e agora, atenção plena no hoje, momento, instante. Cada segundo tem que estar grudado nele aqui. Sentindo meu corpo, sentindo a vida ao meu redor, sentindo as pessoas próximas de mim, vivendo comigo, e eu interagindo, e eu vivendo, eu interagindo, eu vivendo. E aí conforme eu vou vivendo, as coisas vão chegando até mim, diante da necessidade. Por exemplo, você, claro, todo mundo aqui, para você receber uma conta,
Você cadastrou o e-mail lá, não cadastrou? Você cadastrou seu endereço. Então, para que ficar pensando na conta? Ela vai chegar na sua casa, entendeu? Ah, não, e nossa, e o salário? Meu filho, você trabalhou o mês inteiro, o salário vai cair no fim do mês. Você deu o seu número de sua conta lá pro seu chefe. Ele sabe que ele tem que depositar, às vezes atrasa, mas ele sabe que ele tem que depositar. E vai cair o dinheiro na conta. O que vai adiantar você ficar calculando os dias de quanto o salário vai cair? Aí você vai fazer a mudança do foco. Você perde o foco do momento presente para ficar masturbando mentalmente com um pensamento nada a ver. Aí você vai, né? Fica lá e não tem qualidade de vida. Aí começa num padrão de neurose, fica lá viajando na maionese. Ah, Gulliver, mas eu ainda não consegui aprender a parar de pensar no medo que eu tenho de passar fome. Então vamos tornar esse medo um momento presente, né? Quando que eu vou passar fome? Deus é que sabe. Talvez nunca, né? Talvez nunca. Mas eu tenho medo de passar fome. Então vamos lá, vamos pensar. Vamos pôr o cérebro para funcionar, para você agregar informação e você se organizar na vida, né? Qual que é a chance de... Aí é o treino de solução de problemas. É o videozinho lá que eu indiquei para vocês. Qual que é a chance disso acontecer? Ah, você tá vivendo num lugar que não tem supermercado? Não. Você tá isolado no mundo, você não tem família, ninguém te ajudaria da sua família? Não, tem gente que poderia me ajudar, me emprestar um dinheiro, alguma coisa. Tá. Você tem amigos, tem compadres, tem vizinho, tem irmão, tem não sei o quê? Tem, pois é. Então assim, vamos pensar na vida para a gente poder criar, como é que fala? Combinados? Não. Criar situações, enfim, momentos, enfim, estabelecidos, né? Para quando a situação acontecer, você ter uma carta na manga, você ter um stepzinho ali. E aí você vai sabendo como fazer, o que fazer, quando a situação se tornar real. Assim você se prepara para... né? E não fica lá preocupado, com medo, assustado diante do problema, né? Nossa, fome, meu Deus, não posso passar fome, não posso passar fome, não posso passar fome, não posso passar fome. E aí as coisas ficam todas erradas, né? Deixa eu só denunciar o comentário dele. Conteúdo pronto. Aí. E aí... deixa eu ocultar o vídeo para ele. Pronto, resolvi. E aí a gente vai ficando nesse processo, né, de ficar pensando coisas que não estão acontecendo no momento presente, né? Então, foco no aqui e agora. Quantas horas? Nossa, falta 15 minutos. Nesse ponto, gente, a gente vai precisar fazer esse exercício. Isso é uma prática contínua de exercícios que a gente precisa fazendo, para que a gente consiga ter a tranquilidade do controle, né, do fluxo, para a gente poder reduzir o fluxo de pensamentos. Quando o pensamento está fluindo demais, é porque eu estou cheio de vulnerabilidades que eu estou tendo que resolver. Então, por isso é que eu preciso desenvolver uma forma de exercitar esse mindfulness, pensar a solução de problemas, etc, para conseguir me tranquilizar nesse ponto, tá bom? Seria isso. Agora eu vou abrir para as perguntas, para a gente poder conversar sobre elas, enquanto eu vou repetindo os recadinhos do começo. Enfim, eu já ocultei para ele. Para mim não tá aparecendo mais nada não. O Jackson, não sei o que ele tá escrevendo aí. Se tá aparecendo alguma coisa para vocês. Já denunciei. Vamos lá, recadinhos do começo. Primeiro ponto. Vou postar a frase do dia no feed. Marca 3 pessoinhas para você convidar para lá de domingo, que vai ser sobre transtorno obsessivo compulsivo. Tem o toque. O que eu faço com isso, né? Como que a gente pode fazer? Então, vai ser para isso. A live ela vai ficar salva por 24 horas. Depois eu gostaria que você pudesse compartilhar ela com alguém, enfim, para essas pessoas assistir, para a gente poder
divulgar informações, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? Postarei daqui um pouquinho no final da live, tá bom? A frase do dia. A frase do dia foi qual? Se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele? É um ditado tibetano. Pessoal, e aí as dúvidas? Vocês têm dúvidas? Tirando essa perturbação que o indivíduo fez aí, né? Enfim. Se tiver aparecendo algum comentário dele aí, pessoal, ignorem, por favor. Não sei quem é essa pessoa, não conheço. Dúvidas? Passei por uma situação que eu acho que esse vídeo caiu para mim como uma luva. Olha, estudei por 6 meses para o concurso público e quando saiu o número de inscritos entrei em pânico e parei de estudar. Nossa! Então, aí, tá vendo? Foi levando em consideração realidades que eram só criação da nossa cabeça, né? E a gente entra nesse aspecto de ficar criando cenários para se proteger, né? Do tipo assim, nossa, eu já não vou passar mesmo e tal, enfim, aí a gente já se comporta como se o que a gente imaginou fosse fato e é só uma hipótese, né? Então a gente tem que diferenciar isso. O que é fato e o que é hipótese. Porque o fato realmente ele diz coisas, né? Agora o que é hipótese, né? É só uma hipótese. Ou mesmo que essa probabilidade seja uma probabilidade próxima do fato, enfim, existe probabilidade assim, mas mesmo assim você precisa levar em consideração outras coisas, né? Mais informação, tipo, às vezes o número de inscritos é uma coisa e quem vai fazer a prova é outra. Muita gente desiste, faz inscrição e nem vai, perde a prova. Tem gente que nem estuda. Tem variáveis ali que a gente sabe que acontece, que sempre acontece e que a gente tem que levar em consideração para poder nos ajudar a pensar melhor essa realidade, né? É uma solução ali que a gente precisa se preparando para o momento, né? Nossa, que pena, viu? Mas tenta retomar, com certeza vale a pena. Talvez não era o momento, né? Enfim. O que mais, pessoal, que vocês têm de dúvidas? Escreve aí pra mim, vamos trocar ideia. O que mais, pessoal? Tem dúvidas? Se alguém tiver mais dúvida, por favor, escreva aí. Tem dúvida, pessoal? Vou assistir, cheguei tarde. Tudo bem, Cleide, sem problemas. Pessoal, daqui uns dias eu vou fazer 2 encontros aqui em Goiânia, quem for daqui de Goiânia, para poder falar sobre 2 temas muito importantes, né? Que vai ser sobre como superar mágoas e outro encontro vai ser sobre o que nos desequilibra emocionalmente, né? Qual é o fator que desperta desequilíbrio emocional, tá? Vou fazer esses 2 encontros, vai ser em novembro e dezembro, tá? Depois eu divulgo os dias e o local para vocês. Olha só, Felipe, diante de um problema tenho dificuldade de tomar atitude, fico paralisado. Muito legal, gostei disso aí. Eu tenho apenas 10 minutos de live, mas eu vou falar. É assim, todo ser humano, Felipe, tem esse histórico, né? Culturalmente falando, não sei por qual motivo, de alguma maneira a gente é incentivado a assustar diante de problemas, né? Só que o problema, na verdade, você tem que entender o seguinte, de que aquela época das cavernas, que aquilo era um problema que te paralisava mesmo, tipo, era uma fera que ia te devorar, alguma coisa assim, isso não existe mais, né? Tudo bem se você estiver correndo um risco grave de vida, que é doença, ameaça de morte, essas coisas assim, é outra história, né? É outra história, mas eu não vou levar isso em consideração. Vou levar os problemas normais do dia a dia, tipo assim, o receio de não se manter com alguém, ou então o receio de perder uma amizade, essas coisas da vida mesmo, sabe? Esses fenômenos, eles não são feras que vão te devorar. São situações desconfortáveis que traz um sofrimento emocional, que a gente tem que saber lidar com isso, mas que isso não vai matar ninguém. Ninguém vai morrer por isso não.
A gente vai ter que aprender a lidar, com certeza, superar, saber não depender e tal, uma série de coisas que dependendo assim, tipo, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu cachorro, perdi não sei o que. Eu preciso aprender a lidar com essa circunstância, que vai ter um custo emocional, mas isso não vai ameaçar a minha sobrevivência. Então, eu só posso paralisar diante de coisas que realmente vai me fazer ameaça a sobrevivência. Talvez. Porque muita gente numa situação assim entra no processo de luta, né? De lutar contra o que está ameaçando a sobrevivência, que é a legítima defesa. Só que fora isso, todo problema ele tem solução. E ao invés de eu paralisar, eu preciso... tem um momento do susto, beleza, nós somos seres humanos, assustamos mesmo. Só que vai além. A sugestão é, o problema existe, eu estou assustado, beleza, estou lá, mas deixa eu pensar. Eu preciso pensar uma solução para esse problema. Eu preciso fazer alguma coisa para sair disso, sob o risco disso ficar me incomodando o tempo que eu deixar. Quando eu tomo a decisão de mudar o cenário, a coisa também muda, né? Então isso faz a gente se movimentar um pouco mais. E você precisa levar em consideração o seguinte: quando você, por exemplo, uma situação dilema, você vai entender bem. A tomada de decisão às vezes envolve calcular riscos, né? Do tipo, se você está vendo, vamos supor que você tenha filhos, Felipe. Se você está vendo o seu filho correr um risco muito sério mesmo, muito grave, de que ou você salva ele ou você deixa ele morrer, o que você faz? Por ser seu filho, você não pensa duas vezes, você vai lá e salva. Por quê? Na sua cabeça, você calcula que ele tem uma importância maior do que o meu medo, do que o meu receio, alguma coisa assim. Então o que eu faço? Opa, peraí, vem cá meu filho, tal, me atiro, salvo, faço alguma coisa e tal, não sei o quê. Então esse movimento da coragem, né, de eu me mover em direção a alguma coisa, envolve eu pensar, calcular que aquilo que eu preciso resolver tem uma importância maior do que o sentimento que eu estou tendo. Eu preciso equilibrar isso, reequilibrar. Por quê? Se o meu medo fica, não, meu medo é muito importante e o problema não, eu fico congelado, eu não movo. Então eu tenho que inverter isso. O problema é o mais importante a ser resolvido. Meu medo passa. Emoção não mata ninguém. Meu medo passa. Meu susto, minha ansiedade, qualquer coisa passa. Então vamos resolver o problema. Assim eu consigo fazer esse movimento de sair de mim e ir em direção ao outro, né? Porque o outro tem mais importância. O bem comum se torna, ou o bem do outro que vai afetar a mim se torna algo relevante para eu ter que me envolver com isso, entendeu? Tia Júnia fala, tem uma mania de sofrer por antecipação. Isso é um padrão, viu, tia, de histórico de vida, de a gente querer evitar passar por dificuldades, né, necessidades e tal. Mas isso envolve agora você fazer o seu lado racional falar mais alto, né? De que eu não preciso sofrer por antecipação, porque eu não tenho mais perigos para evitar, né? Talvez o que pode acontecer é um problema aqui, outro ali, mas isso tudo, de uma certa forma, a gente consegue administrar e direcionar para resolver, né? Então, sofrer por antecipação não resolve. Deixa o problema ser real. Quando ele for real, quando ele estiver acontecendo hoje, aqui, agora, aí você vai pensar alguma coisa para poder sofrer por ele, entendeu? Não antecipa, deixa ser real, aproveita a vida e vai fazendo de conta que ele não vai acontecer não. E às vezes nem acontece também, tem problema que nem acontece, a gente acha que acontece e não, né? Então deixa acontecer naturalmente. Né? Diria a música, né, do pagode. E isso faz um baita sentido, né? Faz um baita sentido. Quero agradecer o Fabrício que entrou agora, a Simonelli, a Joyce, grande amiga minha. Fico feliz pela presença, viu? Obrigado mesmo. Mais dúvidas, pessoal? Tenho 5 minutos de live. Tem mais dúvidas? Ou não? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui hoje,
viu? Fiquei muito feliz pela interação. Desculpem esse rapaz que entrou aí, que eu nem sei quem é, ficou fazendo... É os haters, né? Os haters já começaram. Enfim, quero agradecer demais. Domingo, live de domingo, 21 horas. Vou falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Convide as pessoas que têm o transtorno. Ou, se você precisa tomar consciência, né? Aprender informações para poder orientar, direcionar alguém que você possa vir a conhecer no futuro sobre... que tenha um transtorno, enfim, esteja presente na live, tá bom? Vai ser às 21 horas, domingo, pontualmente, para falar sobre essa psicopatologia específica, tá? Obrigado, pessoal. Fico feliz pela presença de vocês, viu? Sempre muito bom. Tá certo, Jackson. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Até mais.